um cenário bem consolidado, né? Depois das revelações da relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, Flávio caiu um pouco, Lula se consolidou como primeiro, aquele cenário de estarem os dois com o mesmo percentual no segundo turno não se repetiu, mas esse cenário de ser Lula e Flávio meio que está posto, né? Creio que sim, Eduardo. Assim, se a gente pegar o que as pesquisas têm apontado, e tem uma certa convergência, né, dos diferentes institutos, a polarização está bastante consolidada. Agora, eu acho interessante da gente observar que, nesse momento, existe, mesmo que seja um favoritismo parcial, uma pequena vantagem para o presidente Lula. E aí eu enxergo essa vantagem observando os seguintes vetores, né? O primeiro deles é assim, critique-se ou não, o governo tem uma agenda. E essa agenda passa por programas populares, como o debate do fim da jornada 6x1, que gera uma grande polêmica, mas, em termos de opinião pública, é um debate que ajuda o Lula do ponto de vista da sua narrativa eleitoral. Isso sem falar em programas como o Gás do Povo, que o Lula criou recentemente, um programa para aplicativos. Combinado a isso, eu enxergo também uma sobreposição de desgastes para Flávio Bolsonaro. Tem a questão do que a gente já discutiu, financiamento, do filme de Jair Bolsonaro, que houve a relação com o Vorcaro, o anúncio do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, que, coincidentemente ou não, acabou ocorrendo durante a passagem, uns dias depois da passagem de Flávio pela Casa Branca. Não por acaso Flávio foi lá hoje, na audiência que está se discutindo a questão do tarifaço, buscando convencer os Estados Unidos a adiar isso, porque isso provoca um prejuízo eleitoral para ele. E o terceiro aspecto é as recentes críticas de Michele Bolsonaro. É claro que Flávio não perdeu o nicho duro de eleitores bolsonaristas, mas aumentou sua rejeição e a preferência por Lula no chamado eleitor independente. Agora, claro, é uma eleição que está em aberto, porque, primeiro, Lula concorre à reeleição, tem um favoritismo parcial, mas ainda possui um saldo de popularidade negativo. O que seria esse saldo de popularidade? A diferença do índice de desaprovação e aprovação, com uma ligeiramente maior o índice de desaprovação. E tem outro aspecto, Eduardo. Os cenários de segundo turno têm, no limite da margem de erro, um empate técnico. E a gente tem observado uma abstenção eleitoral em torno de 20% dos eleitores nas últimas eleições, que deve se manter esse ano. E, potencialmente, a abstenção tende a se expressar de forma maior entre eleitores de menor renda e de menor escolaridade, que são nichos eleitorais do presidente Lula. Então, ele pode, por conta da abstenção, caso o percentual de abstenção for o mesmo em outubro e ocorrer nesses nichos, como ocorreu nos últimos pleitos, perder eleitores, e as pesquisas não mensuram a questão da abstenção, porque eles não têm como. Então, é uma eleição que, mesmo com favoritismo parcial do Lula, eu enxergo uma eleição que está em aberto. E enxerga um desfecho muito parecido com 2022, e não digo em relação ao resultado, mas a diferença em favor do vencedor, que deve ser de 2 a 3 pontos percentuais. Perfeito, eu fui até conferir aqui esse segundo turno, o último Datafolha dá uma diferença de 4 pontos percentuais só, 47 Lula, 43 Flávio Bolsonaro, em que pese no primeiro turno Lula tem uma vantagem maior. Professor Maurício, vai na mesma linha? Sim, eu acredito que tudo que o professor Carlos tenha comentado, eu corroboro. Só uma questão que eu acho importante salientar, que tu comentaste em relação à questão da renda, é que a gente tende, e principalmente às vezes o jornalismo faz um pouco disso, a exagerar na questão da importância de alguns nichos eleitorais, tanto para a candidatura bolsonarista quanto para a candidatura do Lula. Por exemplo, é evidente que há uma tendência histórica
de uma parte do eleitorado brasileiro, que é uma boa parte, o eleitorado geralmente nas pesquisas que tem uma renda familiar de até 2 salários mínimos, é isso que indica as pesquisas, tende a votar no PT e no Lula, nas últimas várias eleições que nós tivemos. Inclusive, nesse semestre a gente falava sobre isso numa disciplina, só que é uma tendência, porque muitas vezes entre 40% a 45% deste mesmo eleitorado vota em candidaturas que não a candidatura petista. Por que eu digo isso, Eduardo? Para não parecer que também a gente tem uma clara ideia de que o eleitor pobre sempre vota aqui. Não, muitas vezes 45% desse eleitor, esse mesmo eleitor pobre, esse mesmo, segundo as pesquisas e outros dados eleitorais, estão votando em candidaturas opostas, em candidaturas até o Bolsonaro. A grande disputa é nas eleições nacionais por esse eleitor mediano. E uma questão que eu acho que a gente tem que comentar aqui é que, pela experiência política do presidente Lula, eu imagino que talvez um aspecto que a gente deva salientar, para além da escala 6x1, é o aspecto do qual o impacto que está tendo, que vai ter a isenção do imposto de renda. Por quê? Porque a isenção do imposto de renda de R$5.000, a partir deste ano, ela impacta, talvez, numa decisão final na eleição. E ela pega boa parte de um eleitor ali de classe média, que talvez isso possa ser fundamental para essas pequenas diferenças que vocês falaram. Além disso, uma coisa que a gente estava comentando aqui um pouco antes, inclusive, que se uma parte, em parte, essa narrativa, essa construção da narrativa, por parte da candidatura do Lula, o fim da escala 6x1, por outro, a direita vem se articulando nas últimas semanas a um outro debate que já foi feito no Brasil várias vezes, mas é resgatar o debate do fim da questão da maioridade penal. Esse debate. Por que isto? Porque a direita sabe que boa parte do eleitorado brasileiro é sensível a esse tema. Sempre acaba acontecendo quando algum menor de idade comete um crime hediondo no Brasil. Sempre volta esse tema, se é justo, se não é. Enfim, é um debate público, de política pública, enfim, acho que não é aqui o caso comentá-lo, mas que a direita também vai trazer isso para a eleição. Então, eu acho que, para além dessa questão do eleitor pobre, eu acho que esta isenção de imposto de renda pode ter um elemento definidor. Eu não vi nenhuma pesquisa que fale sobre isso, mas durante a campanha provavelmente vai ser resgatado isso, e isso pode acabar por 2% lá definindo no segundo turno. Perfeito. Vamos chegando ao final do programa. Quero dar um minutinho para a despedida de cada um e agradecê-los por virem aqui ao Conversas Cruzadas, começando com Carlos Borestain. Muito obrigado por ter retornado. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar participando novamente do Conversas Cruzadas. Uma satisfação aqui estar debatendo com o professor Maurício. E eu creio o seguinte, temos, a partir de agora, um momento diferente, a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. E o espaço que a imprensa vai dar para a eleição, ela coloca o tema como uma prioridade da opinião pública, e temos um pleito presidencial onde tem uma polarização consolidada, mas uma eleição que vai ser apertada, está em aberto ainda, e um pleito estadual que, como historicamente acontece no Rio Grande do Sul, é uma eleição que deve se acirrar quando a partir do momento que a gente chega do meio para o final da eleição, e um pleito que eu enxergo que as 3 candidaturas que protagonizam a eleição, a de Zucco, de Juliana e de Gabriel, tendem a se aproximar. E a gente pode observar um desfecho muito parecido com 2022, quando Onix, Leite e Edgar tiveram ali uma eleição muito acirrada na reta final, sobretudo Leite e Edgar. Perfeito. Maurício Rebelo, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Gostaria de agradecer aqui a participação e falar para as pessoas, infelizmente, acabou a Copa para o Brasil, não acabou a Copa do Mundo, mas acabou para o Brasil. Então, isso acho que vai refletir realmente nessa nova agenda agora que a gente vai ter, e vamos começar a respirar eleições.
E destacar algumas questões que eu sempre comento, assim, que os eleitores que estejam agora nos assistindo se comprometam a investigar a informação, serem mais críticos, né, ao receber essa informação. Nós não falamos aqui, mas eu acho que nós vamos também renovar, além do Senado, a Câmara dos Deputados brasileira, pensar nas questões de voto, preencher talvez a Câmara com mais mulheres. Isso é uma questão importante para a democracia brasileira, para trazer mais maturidade. A gente está muito atrás de outras democracias. Salientar isso, tá? E agradecer a oportunidade.